Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ecofeg. O meu nome é Natália, eu estou no 5º ano de Engenharia Civil na Unesp e hoje a gente vai falar sobre tijolos ecológicos. Então, vamos lá. Bom, aqui hoje a gente vai ter uma pequena introdução sobre o que são os tijolos e no próximo vídeo a gente vai aprender a calcular a quantidade de tijolos que você precisa para poder construir uma casa, por exemplo. Aí vai ter um pequeno exemplo de planta de projeto, que daí você vai poder aumentar, né, diminuir, você vai ter o seu projeto, mas daí vai servir como uma base para você entender como fazer esse cálculo. Mas aí, começando, o que são esses tijolos? O tijolo ecológico, ele é um tijolo que é composto de solo, cimento e água. E ele adquire a sua resistência quando ele é prensado, numa prensa que pode ser manual ou automática. Mas aí você se pergunta, eu posso usar qualquer tipo de solo para poder fazer o meu cimento? E não, você vai precisar de um solo que tenha algumas características, que são, ele tem que ter uma proporção de 70% de areia e 30% de argila, e sem nenhum resíduo orgânico. E por quê, né? Bom, primeiro porque o solo arenoso, ele vai precisar de menos cimento para poder se estabilizar, e aí se você precisa de menos cimento, que é um elemento poluente, você já tem um ganho ambiental aí, né? E aí, se ele tiver muita argila, ele vai ficar fraco, ele perde a resistência e aí tem grande chance dele grudar no molde da sua prensa, então vai ficar bem difícil de tirar ele inteiro, mantendo as propriedades. E aí, a matéria orgânica, ela não pode estar presente porque ela vai ser um componente agressivo ao cimento e ela vai desestabilizar toda a nossa mistura. Mas daí vale ressaltar que a argila, né, ela é importante nessa proporção de 30%, porque é ela que vai dar a coesão, a liga na mistura. Então, por exemplo, você vai ter os grãos de areia que são maiores e aí entre eles você vai ter grãos menores de argila que vão preencher esses espaços vazios. Se você pegar um solo que não tenha essas proporções, você vai ter que acabar corrigindo ele até que ele atinja, para você poder utilizar e ele ter as mesmas características do tijolo que a gente está estudando. Então, falando da mistura no geral, você tem solo, você tem cimento e aí você tem água, e aí quanto você vai precisar de cada um? Bom, a mistura pode variar de 1 para 8, até 1 para 15, falando do solo e do cimento. Então, um saco de cimento você pode precisar de 8 sacos de solo até 15, daí você vai ter que ir testando de acordo com a sua necessidade. E a água, ela vai estar presente em menor quantidade, ela varia em torno de 4 a 5% dessa mistura, e ela vai ter que ser aplicada de maneira uniforme e pulverizada. Por isso, o exemplo de um borrifador, lógico que você não vai ficar borrifando assim, mas é um exemplo de pulverização. E aí, depois de preparado, você vai fazer a mistura uniforme de tudo isso, colocar na prensa, prensar, e aí você tem o seu tijolo. E aí, antes de você prensar, você tem a sua mistura já toda feita, todo uniforme, e aí você quer saber se a quantidade de umidade que você colocou tá certa. E aí, para isso, a gente tem um teste bem prático, que é você vai pegar um pouco dessa mistura, colocar na mão, vai fazer tipo um bolinho, e aí você vai apertar ela entre os seus dedos, e na hora que você abrir a sua mão, ela vai ter que ter as marcas dos dedos, bem como tá na imagem. Vai ter que estar o bolinho ainda com as marcas. Ele não vai poder se esfarelar e nem deixar a sua mão muito suja de terra, porque daí você vai saber que as proporções estão erradas, tem alguma coisa errada aí, você vai precisar corrigir. Aí, seguindo com a introdução, eu falei várias coisas aqui até agora, mas e aí, né? Por que ele é um tijolo ecológico? E a parte ecológica está justamente na questão da queima. Ele não é queimado, como eu disse, ele vai ficar resistente por ser apertado, prensado. Ele não vai precisar ir para nenhum forno. Então, se ele não precisa ir para o forno, automaticamente ele não gera o desmatamento da fonte, né, para dar queima, e ele também não gera o gás carbônico que é liberado durante todo esse processo. Então, por isso, ele é ecológico.
Aí a importância da proporção, que é a argila, ela é importante ali para poder dar a coesão, mas em quantidades erradas, diferentes do que a gente precisa, ela vai acabar necessitando de mais cimento e também vai acabar prejudicando um pouco a resistência do nosso tijolo. E aí, com relação à compactação, a prensagem ela se dá em até 6 toneladas de pressão. Agora a gente tem os tipos de tijolos e quais são as funções dele. A gente tem o tijolo normal, que seria o tijolo inteiro, que vai servir para todo o meio da parede, igual um tijolo comum. E aí tem o meio tijolo e o tijolo canaleta. E aonde que eles vão, tá? Por que eles existem, né? O tijolo canaleta, ele vai servir para cintas de amarração, ele vai ficar no meio da parede ou no final, e também para vergas e contravergas de portas e janelas. E aí o meio tijolo, como mostra ali na figura, ele vai ficar no encontro de paredes ou nas laterais de portas e janelas, para poder dar aquele acabamento final que você necessita de metade de um tijolo. E aí também, além disso, os tijolos ecológicos, eles são também chamados de modulares. E por quê? Justamente por causa desses furos que eles possuem, que isso permite um encaixe entre eles. Então, você vai poder ir encaixando um tijolo no outro graças a isso. Aqui a gente tem algumas possíveis medidas de dimensões de tijolos, sendo essa medida de 25 por 12,5 e 7 de altura, a medida que é normatizada. Então, essa é a recomendada para uso. E agora as vantagens, né, de se usar esse tijolo. Por que você deve trocar o seu tijolo convencional que você está acostumado por esse? Bom, primeiramente, sobre o acabamento. Bom, devido ao fato deles terem medidas regulares, por causa deles serem modulares, eles são todos iguais, feitos no mesmo tamanho de prensa, e eles vão possuir um bom acabamento e, consequentemente, eles vão precisar de uma camada de revestimento fina, se você for fazer revestimento, porque daí também tem a opção de você não revestir com nada, deixar ele à vista e passar apenas, por exemplo, uma camada de resina acrílica para poder proteger mesmo. Devido ao fato deles terem medidas regulares, né, todos serem iguais, eles possuem um bom acabamento e aí, consequentemente, você precisa de uma camada fina de revestimento. Mas aí também só se você for fazer um revestimento, porque você pode deixar ele à vista, passando só, por exemplo, uma camada de resina acrílica por cima para proteção. E também o fato dele ser modular e ser encaixável um no outro faz com que você precise de menos argamassa entre eles. Então, entre um tijolo e outro, você pode passar uma camada bem fina de argamassa só para dar essa junção, não precisa ser igual o sistema convencional. E quanto aos furos, o que esses furos ajudam, o que eles fazem no tijolo? Bom, eles vão formar câmaras termoacústicas e também combater a umidade. E aí, além disso, eles vão facilitar a condução de instalações elétricas, hidráulicas, sem precisar quebrar o tijolo, porque daí o furo já está pronto só para você passar essas instalações por dentro dele. E também facilitar a construção das colunas de sustentação. No próximo slide a gente vai ver um exemplo mais visual disso. Aí, para terminar, as vantagens, a gente tem as vantagens do sistema construtivo, que esse tipo de tijolo ele permite um canteiro limpo e organizado, com uma economia de material, que você vai ter menos desperdício e sem uso excessivo de madeira, além do fácil assentamento, por causa dos encaixes. E aqui, para entender melhor as características que eu falei com relação aos furos, a gente tem a estabilidade térmica, que é o primeiro. Você pode estar dentro da sua casa na parte do dia que está calor e o clima dentro vai estar mais ameno, e o mesmo vale para o contrário. À noite pode estar mais frio lá fora e dentro você vai ter um ar mais aquecido graças a esses furos. E aí, além disso, a gente tem as propriedades acústicas, que lá fora pode estar acontecendo um barulhão, você não vai ouvir tanto assim, você vai ter uma tranquilidade dentro de casa também por causa disso. E o embutimento das instalações, como eu falei, que é facilitado, você já tem um furo pronto, você só vai passar eles por dentro sem precisar quebrar. E as colunas de sustentação, que daí você vai só colocar a armadura, colocar o concreto e pronto.
E aí, para o próximo vídeo, fica o cálculo da quantidade de tijolos, que eu vou trazer um pequeno exemplo de um projeto e a gente vai calcular junto a quantidade de tijolos ecológicos que esse projeto vai precisar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês também no próximo vídeo e, por favor, me ajudem, o meu projeto precisa disso, eu preciso do like de vocês, preciso das visualizações, então, por favor, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem e eu agradeço desde já. Então, até o próximo vídeo e tchau!